Bom dia, boa tarde, boa noite, namastê, meus grandes amigos e companheiros de jornada espiritual. Mais uma vez, uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês aqui, trabalhando juntos nesse ano tão difícil, tão cheio de desafios, mas já aprendemos que as dificuldades trazem também novas oportunidades. E o que os nossos mestres internos estão propondo para a gente é que a gente aproveite esses momentos difíceis, porque nós estamos tão sensíveis a perceber que existe algo além dessa vida mundana, dessa vida que nós chamamos de samsara, recheada de sofrimentos. Então, a nossa grande oportunidade esse ano é para refletir, é para meditar. Aquelas 4 perguntas: quem se lembra? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Então, se a gente trouxer o nosso foco para o aqui e agora, vamos tomar consciência nesse momento que nós estamos online, trabalhando, nós não estamos sós. Existe um grupo de meditadores no mundo inteiro que está conosco, também se conectando com as forças cósmicas superiores, para que elas nos inspirem, para que a gente possa criar novas soluções. Então, Moria Federation Brasil achou que esse era o momento adequado para trabalharmos a jornada da alma. E fomos muito afortunados quando contamos com o apoio e a participação do professor David Hopper. Então, nós seguimos já alguns meses traduzindo todo o material dele, que ele tem, está tudo isso nos livros que ele publicou, e vamos dar continuidade hoje, então, ao nosso trabalho maravilhoso de tentar compreender o que é essa jornada da alma, o que é viver, né? Ok. Então, nos últimos encontros, nós já vimos, fazendo uma recapitulação, nós já vimos a importância da consciência, a natureza da observação interna, a necessidade das práticas de purificação, a natureza das nossas crises, de onde elas vêm, porque elas se processam do jeito que se processam, a necessidade de fazermos um alinhamento antes de fazermos a meditação propriamente dita. Aprendemos também a primeira técnica, tornar-se um observador, primeiro, inicialmente, um observador mental de nós mesmos e depois atingirmos a percepção pura. Depois, através da palestra da professora Fátima, doutora Fátima Almeida, aprendemos com a importância do estudo e a diferença entre a metodologia dos estudos orientais e ocidentais. E, através das práticas de meditação, o professor Hopper já colocou isso como uma prática primordial, porque nós temos que mudar é o foco da consciência. A alma é sinônimo de consciência. Se a gente quer mexer com nossa alma, nós temos que mexer com nossa consciência, e a mente é o veículo que conduz todo esse processo. Então, nós hoje vamos dar início à continuidade da Constituição Humana, a parte B. E aí nós temos uma linda imagem sobre a mônada, que a mônada, na realidade, foi mencionado já nos módulos anteriores, vamos dizer, uma espécie de um ápice que nós atingimos nos níveis bem avançados. A mônada não consegue se conectar diretamente com a nossa personalidade treina. Daí que é necessário que a gente desenvolva a consciência da alma. Ela vai, então, mandar os seus impulsos vibracionais via a alma para os veículos inferiores. Mas essa imagem que nós estamos vendo aí, isso, na realidade, é a somatória de que nós somos. Energia elétrica e eletromagnética
vibracional o tempo todo, circulando, 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 através dos chakras, também através do ambiente externo todo. E esse ambiente externo não significa somente nossa casa, nosso quarto, nossa zona de conforto, nossa sala de estudo, envolve todo o cosmos, não é? Mas ainda aí temos ainda mais caminhada para fazer, a gente compreender como é que essa evolução se procede sem que haja nenhum dano físico em nenhum desses veículos. É importante. Muitas pessoas, às vezes, querem rapidamente chegar a esse estado chamado iluminação e terminam ficando no meio do caminho com problemas sérios mentais. Então, esse slide que nós estamos vendo, ele fala sobre... É uma visão, assim, artística do que nós chamamos de holismo. Se a gente verificar bem, nós conseguimos perceber que nós, para gerarmos essa imagem em nós, isso aqui sou eu, nós precisamos ter os 3 veículos da personalidade operando. A gente tem que estar bem fisicamente, a gente tem que estar bem emocionalmente, a gente tem que estar bem mentalmente. A gente tem que estar em paz para que a luz da alma desça, essa linha branca que vem lá de cima, essa luz branca, e aí para que a gente possa dar sequência à nossa compreensão da nossa caminhada. Queria nesse momento lembrar a todos vocês que a evolução do ser humano ocorre ao longo de várias vidas e envolve todos esses veículos que estamos começando a compreender agora. Se por acaso você não compreendeu 100% ainda, porque o processo é um pouco lento, você tem que experienciar, não é somente o conhecimento, a gente tem que ter experiências diretas de perceber que as nossas correntes energéticas estão mudando, que nós estamos ficando passando de sermos sensíveis para sensitivos, que nossa visão está ficando mais profunda, né? A clarividência está despertando e outras capacidades superiores, além dos sentidos propriamente ditos. Então, o objetivo nesse momento, desse primeiro ano de curso, é integrar esses veículos da personalidade trina, mas já com foco nos veículos da personalidade, da parte superior da nossa manifestação. Porque no momento que a gente mexe aqui embaixo, como vocês estão vendo ainda, nós mexemos a parte de cima, toda também. Então, esse processo aí é chamado de ascensão. Isso praticamente em todas as religiões é chamado processo de ascensão, onde você redime o seu corpo físico, você se liberta um pouco dos chamados desejos da carne, dos desejos do corpo humano, das nossas necessidades físicas, que estão muitas vezes alteradas e desequilibradas. E aí, à medida que a gente vai controlando esses aspectos, nós vamos, então, percebendo que a gente precisa focalizar mais do que está acontecendo aqui em cima. Então, essa evolução da alma, ela consegue já vislumbrar essa meta que é chamada mônada. A mônada, ela está invisível, porque ela está no campo da não forma, enquanto o nosso corpo físico está no campo da forma. O físico etérico já é não forma, porque ele não é visível, não pode ser fotografado, já é um corpo etérico, conforme mencionei antes, nas primeiras aulas. Então, a mônada, na realidade, ela se constitui do que chamamos um princípio. Um princípio é uma fundação sobre a qual todas as coisas estão construídas e está presente na natureza de todas as formas de vida. Essa fundação, esse princípio, está em todos os insetos, em todos os seres vivos, em todas as plantas, em todos os animais. São chamados também blueprints, programações feitas pelos seres criadores do universo. Então, obviamente, o princípio está presente em cada um dos 7 planos e dos 7 subplanos do chamado plano físico cósmico. Então, o plano físico cósmico é tudo aquilo que a gente consegue visualizar, não é? Os planetas, o sistema solar, as galáxias,
o universo, ad infinito. Então, a mônada também, segundo o professor David Hopper, é uma semente, nesse momento da nossa caminhada, uma semente de percepção que contém toda a potencialidade da sua consciência plena, em algum nível de atividade divina. Essa percepção plena está presente de forma extremamente sutil. E ela sabe, obviamente, da existência da personalidade trina, mas, conforme eu falei, ela trabalha através da alma. E uma vez que a alma já está sob controle da personalidade, então ela começa a transferir os seus conteúdos para a nossa consciência. Qual é a ideia? A ideia, na medida que nós purificamos nossos sentimentos do corpo emocional e nossos pensamentos mentais, então estamos dotando nossa alma de veículos novos, mais capacitados para receber essa luz. Então, a própria alma também precisa se capacitar para receber os impulsos da mônada, porque tudo isso vai vir através dos chakras da cabeça, como a pineal, também a hipófise, o terceiro ágina, enfim, vários veículos que vão estar atuando para que a gente possa perceber a presença dessa luz, dessa semente pura chamada de mônada. Tudo isso porque a nossa proposta é que a gente compreenda o que eles chamam de ser humano completo. No momento que nós desconhecemos essas facetas, nós podemos dizer que nós estamos vivendo parcialmente, nós somos incompletos. Então, vamos entender que acima da alma está o quê? A mônada. E que nós precisamos compreender que para sermos um ser humano completo, nós precisamos ter consciência, não precisa ser plena necessariamente nessa vida humana, mas uma consciência que existem 49 subplanos dessa manifestação física cósmica. O aspirante ou buscador espiritual vai tentar fazer essa leitura através da compreensão do corpo físico etérico, do emocional e do mental inferior, ou seja, da personalidade trina. Por quê? Porque o que funciona como tudo é ressonante, através desse processo metodológico chamado de correspondência, no momento que você trabalha um corpo físico aqui embaixo, você trabalha um corpo físico aqui em cima. Você trabalha um outro segundo corpo inferior aqui embaixo, um outro corpo superior reverbera. E então, a coisa é o que nós chamamos de luminiscata, a energia sobe, desce, e nós vamos, dessa forma, ativando a nossa tríade espiritual. E essa tríade espiritual é constituída de 3 veículos também. O plano búdico, que é chamado búdico ou intuitivo, o chamado plano átmico, a palavra atma é uma palavra em sânscrito que significa vontade de Deus. Tá? Atma é vontade de Deus. Ken Wilber escreveu um livro chamado O Projeto Atman Project, e ele fala sobre justamente esse plano do Criador. Nós somos uma extensão desse plano do Criador. E não existe diferença, na realidade, entre nós e todos os outros seres vivos. Nós todos somos irmãos, porque temos a mesma mente, a mesma energia circulante. O que existe em nossa mente, que nós chamamos de consciência e nós prezamos tanto, existe também na consciência de um átomo. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe como agir, ele entende qual é o propósito dele dentro daquela molécula, daquela célula, enfim. Então, é o plano, como eu falei, né? Repetindo, o plano búdico, o plano átmico, a vontade, e aí chegamos ao plano monádico. Quando chegamos no plano monádico, nós temos assim, a clara sensação que não existe mais retorno. Nós estamos indo em frente, de retorno à casa do Pai, e não existe mais nenhum interesse nessa vida tal qual ela se apresenta. A gente começa a deixar para trás alguns desejos da juventude, da vida adulta,
aquela busca de uma profissão bem-sucedida, nós já conseguimos ou não conseguimos, enfim, nós percebemos que temos que se olhar para frente e para cima, porque estamos no caminho de ascensão. E as forças cósmicas começam a puxar a gente para cima, para que esse processo se torne prazeroso. Então, nós nos tornamos um ser humano evoluído, vivenciando a mônada, o espírito, e essa mônada vai se manifestar através da tríade espiritual. Nesse momento, a função da alma vai ser o quê? A função da alma ela vai sofrer uma pequena modificação. Ela vai funcionar como ponte, que nós chamamos ponte arco-íris, ou ponte antacarana. A alma não fica inerte. Ela ainda continuará trabalhando outros aspectos dessa transformação do ser humano completo, de forma que essa ligação da personalidade com a tríade, a personalidade trina, né? Com a tríade espiritual, ocorra de uma forma harmônica. E aí, o nosso foco muda. Em vez de termos propósitos inferiores, como sucesso, criar família, ganhar dinheiro, se capitalizar, viajar, conhecer o mundo, etc. e tal, todos esses desejos dos nossos corpos inferiores, a gente vai deixando de lado e começamos a focalizar no nosso propósito superior. E aí, queremos saber, vem cá, esse propósito superior, como é que ele se manifesta nessas camadas superiores, nessa tríade espiritual. A gente aprende, logo no início dessa segunda etapa da jornada, que nós vamos começar o ano que vem, a segunda parte, que a tríade, a gente vai se ajustar. A gente vai, aquela expressão, entrar no eixo. A gente vai andar pianinho de acordo com o plano divino. Então, o ego inferior vai ficar para trás, controlado pela mente humana superior, e nós vamos ficar alinhados com o plano divino e também voltados, preocupados com o serviço do plano. Em todas, não importa se você vai ser um astronauta trabalhando para a NASA, ou se vai ser um feirante aqui, na Feira de São Joaquim. Você está trabalhando para o plano divino, você faz parte do contexto do todo. Então, é naturalmente que um belo dia, eventualmente, a consciência do homem desperta para esse conceito que ele tem responsabilidade com o plano. Ele não tem responsabilidade somente para ele, para a família, para os amigos, para as pessoas que ele gosta, para o trabalho, para o chefe, não. E você não precisa esperar a aposentadoria para chegar nesse nível. Você pode, já nos seus 30, 40 anos, ou até mesmo antes, se você nasceu com uma alma avançada, já está fazendo esses contatos superiores. Agora, já existe uma diferença grande. Quando nós focalizamos aí a constituição humana, nós estamos vendo aí que tem a personalidade trina embaixo, essa parte do meio é chamada a tríade espiritual. Então, o ano que vem, o nosso foco vai ser nessa tríade espiritual, que é a manas, em vez de mente, nós vamos trabalhar com a mente superior, que na psicologia de Jung é chamado eu superior. Nós vamos trabalhar com Budi, que é em homenagem a Buda, o plano intuitivo, que requer mais experiências diretas e insights, tá certo? Momentos de grande iluminação, adquiridos durante esse período de meditação. E nós vamos trabalhar com Atma, que é tentar estudar e compreender esse plano divino e aonde que nós estamos inseridos nisso aí, né? Para onde eu vou? Onde é que eu estou e para onde eu vou? A gente tem que saber a direção. Vamos dizer que você chega numa cidade como Roma. Para onde é que eu vou? Eu vou visitar o Papa. Então, sua direção é seguir, procurar saber onde é que fica o Vaticano. Tá certo? Então, está em Paris. Para onde é que eu vou? A gente precisa saber para onde é que vai. Senão você fica perdido. Aí você fica girando em círculo, em círculo, em círculo. Depois volta para o Brasil. Não viu a Torre Eiffel em Paris. Não viu o Louvre. Não viu lugar nenhum. Não sabe nem o que falar. Tá? Então, nós não queremos perder nossa viagem. Nós queremos aproveitar ao máximo nossa viagem humana. Eu acho que isso ficou bem claro. Então, nesse momento, eu vou focalizar um pouco essa parte, constituição humana, chamada tríade espiritual.
quando nós trabalhamos com a tríade espiritual, as substâncias mudam. A gente não está trabalhando mais com as substâncias telúricas, que são os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Nós já estamos trabalhando com as substâncias etéricas e etéricas superiores. Porque o éter também tem graduações vibracionais diferentes. Então, Manas, que é a mente superior, vai buscar fazer essa ponte, esse contato com Budi, que é a mente intuitiva, e com Atma, que é a compreensão do plano divino. Bom, quando estamos em Manas, com mente superior, nós já não estamos mais, assim, necessariamente com o mesmo tipo de raciocínio. A gente consegue compreender assuntos abstratos, metafísicos e, no século atual, quânticos, por exemplo. A gente começa a perceber campos morfogenéticos, a gente começa a ter outras visões, outras expansões e conseguimos compreender outras palestras mais evoluídas, não é, dos seres de luz, etc. Quando chegamos a Budi, iremos estudar sobre o que é o amor espiritual, como que esse amor espiritual é diferente do amor humano, carnal, que é chamado amor inferior, que é infestado do desejo de ter a pessoa que a gente ama, ter aquele objeto do desejo. Então, o amor espiritual, ele vem carregado de uma substância etérica chamada sabedoria, que é equivalente, assim, analogicamente, ao ouro dourado. São as nossas virtudes da alma que vão se transformando naquele dourado do sol, que a gente, por isso que a gente tanto aprecia o pôr do sol, porque o pôr do sol está dizendo para a gente, olha, esse brilho que vocês estão vendo aqui, que é a última coisa que eu vou doar para vocês, agora que eu estou indo embora, para iluminar outra parte da Terra, deixo com vocês minha sabedoria, para que durante a noite ela banhe sua alma, enquanto você dorme, ela vá alimentando os seus níveis superiores. Então, um belo dia nós chegamos a compreender Atma, o plano divino. Então, no plano divino, realmente, a gente requer hoje em dia um conhecimento, aí eu diria até científico, através do 5º raio, que é ciência e tecnologia. E estamos esse ano, é um ano trabalhando o 5º raio, temos uma conferência que está vindo aí, aliás, que já aconteceu, sobre o 5º raio, porque a gente aprende como que as formas são construídas, como que as ideias podem se inspirar nos ideais do Criador, e a partir daí, como nós podemos formatar programas de computação, programas de alta tecnologia, com vários objetivos para facilitar a vida dos humanos e eliminar os vários sofrimentos, como fome, etc., tal, como administrar logísticas. Então, nós estudamos os princípios cósmicos que regem, né, as leis cósmicas, como a lei da causa e efeito, etc. E também estudamos os arquétipos, ok? Então, tem muita coisa. Mas todo esse processo vem de uma forma diferente. Ressonância, sincronicidade, né? Então, nós continuamos de uma forma assim, atentos e percebendo, bem interessante, ontem eu estudei tal coisa, olha aqui, aconteceu, estou vendo agora a coisa acontecendo. Né? Então, a alma continua o tempo todo supervisionando a personalidade, para que ela não saia do seu rumo. Porque a personalidade, ela se facilitar, ela vai para uma balada, tá certo? Então, a alma fica atenta, tá certo? Para que mantenha, até que haja realmente uma adesão dessa personalidade trina aos propósitos da tríade espiritual. E que você não perca mais seu foco. Porque se perder seu foco, pode levar éons para se reencarnar de novo. E ninguém quer isso, ninguém quer repeteco. Olha, todos nós que reencarnamos, a maioria estamos no repeteco, com exceção daqueles que já estão iluminados. Então, esse caminho é chamado caminho da liberação.
Não tem mais espaço para você ficar, eu desejo comer um McDonald's todo dia. Eu desejo um carro novo. Todo ano substituir um carro novo. Não, isso nem faz parte mais dos seus planos. Já ficou para trás. Vai ficando para trás naturalmente. As coisas, a gente vai se renovando, se recriando e dando uma chance para que nós possamos conhecer quem nós somos efetivamente numa outra dimensão, que são várias dimensões do ser. Então, eventualmente, Budi, que é o intuitivo, vai substituir o plano emocional enfim, o mental também vai ficar, o intuitivo, né? O espiritual vai substituir também o plano mental superior. Então, todos eles vão se integrando de forma que gera aí esse triângulo belíssimo. Então, vocês estão vendo aí o mental superior, que é chamado Manas, o intuitivo, que é chamado Budi, o plano búdico, e o espiritual, que é o plano átmico. Então, nós já estamos trabalhando aí com os planos cósmicos etéricos. Ok? Mas antes de terminar essa parte, eu queria chamar a atenção para esse corpo mental, Manas. Quando você chega onde tem número 3, cósmico gasoso, nós estamos, na realidade, no 18º subplano. E aí você vê um triângulozinho amarelo. Mistério. Esse amarelinho, tá certo? É uma etapa que nós vamos trabalhar no ano seguinte, que é chamado corpo causal, o egóico, que tem a ver com o desenvolvimento do lótus coronário. Né? Nós desenvolvemos, através dos chakras, os vários lótus, com várias pétalas, como explicamos antes. Né? Mas quando chegamos depois acima do anahata, do coração, nós precisamos de novas tecnologias. Então, esse lótus, esse corpo causal egóico, ele é trabalhado a partir do anahata, do lótus do coração, constituído de pétalas de conhecimento, pétalas do amor, pétalas de sabedoria, pétalas da síntese. Então, é um trabalho mais prolongado para a gente verificar isso aí. Bom, então vamos fazer uma rápida revisão de onde chegamos até agora. Primeiro, eu mandei para vocês vários handouts, alguns novos, tá certo? Porque nós não vamos entrar em detalhes dessa tríade superior agora esse ano. É só para vocês perceberem que isso está na nossa caminhada. Nós vamos, eventualmente, chegar lá. Temos que consolidar os conhecimentos aprendidos esse ano. Então, aprendemos sobre o veículo etérico, precisamos revisar esses chakras, vocês vão receber vários handouts sobre isso, tá certo? O corpo físico é um corpo denso, tem matéria densa, formado por terra, água, fogo e ar. Já o etérico vem já trazendo os 4 elementos, 4 subplanos etéricos, com essas cores. Isso aí é um desenho clássico indiano. Os chakras, aprendemos sobre os chakras. Então, os condutores de energia, e eu quero que vocês conheçam bem isso ao iniciarmos o ano que vem, que a gente não vai mais nem tocar em detalhes sobre isso aí. Tá? Então, esse corpo físico, ele é dual, tanto que ele é chamado físico etérico. Ele tem a parte densa e tem a parte etérica. E juntos, eles vão prover energia e vitalidade, alimentando o nosso sistema nervoso e cérebro. Mas nesse próximo slide, ele é extremamente importante, porque também nós vamos fazer mais práticas o ano que vem sobre os pranayamas, sobre as respirações. Ou seja, a respiração, ela tem técnicas que os yogis desenvolveram, né? A gente começa fechando a narina esquerda, respirando pela narina direita, e imaginando que a circulação desse ar, que vem carregada não somente de oxigênio, mas de prana, energia vital telúrica, ela vai subir, e vai subir como se fosse assim, ó,
zigue-zagueando, cruzando, tá certo? Pelos chakras. Quando você chega cá em cima, aí você fecha a narina direita e expira pela narina esquerda. Expirando pela narina esquerda, vocês estão vendo aí exatamente o contrário, não é porque eu estou falando, mas eu estou fazendo o exercício certo. Então, expirando pela narina esquerda, a energia desce e sai purificando, jogando fora tudo que precisa ser jogado fora. Vai purificando tudo que havia de toxina nos seus chakras, vai sendo purificado. Quando chega lá embaixo, aí essa energia negativa une-se com positiva. Então, o Ida, que é o lado esquerdo, com o Pingala, que é o lado direito, se unem e juntos eles vão subir a coluna central, que é chamada Sushumna. Então, essa é uma das práticas mais simples de pranayama para a gente conseguir limpar os chakras, ok? Primeiro você tem que memorizar que Ida é o nome do seu chakra do lado esquerdo e o Pingala é o lado direito. O Ida é Ina, é receptivo, passivo, e o Pingala é Yang, é doador de vida. E o Shumna é quando você atinge a unidade. Então, a unidade é que vai eventualmente preparar o seu chakra coronário, porque até o Ajna é dual. Preparar o seu chakra coronário e você vai ter condições de gerar um dia, o chamado Lótus de 1000 pétalas. Aí, quando você chega nesse momento, você se torna um Buda, um ser iluminado, e ainda existem outros aspectos desse Lótus, onde você se torna um Buda completamente iluminado. O que acontece é que esse é o físico etérico que nós falamos. Agora, quando nós vamos para as emoções, todos os mestres nos ensinam, são as que dão mais trabalho para purificar. A começar pelo apego, né? Todo mundo tem apego às coisas que a gente gosta, apego às pessoas, apego a isso, apego àquilo, apego à zona de conforto. Então, essas emoções, elas têm um efeito direto no nosso sistema endócrino. De que forma? Se forem positivas, nós vamos gerar sentimentos superiores, como a solidariedade, o amor universal, a compreensão, o perdão, a justiça, né? O amor ao próximo, a responsabilidade perante a natureza, etc. e tal. Mas se as emoções forem negativas, elas vão promover doenças, desequilíbrios na personalidade. E qualquer um desses veículos, elas podem impactar o veículo físico, com doenças, elas podem impactar também o veículo mental. Porque se a gente vai para um psicólogo, mas eventualmente, a depender do problema, a gente pode ser encaminhado para um psiquiatra, tomar remédios, e esses remédios vão afetar o nosso veículo mental. Então, a situação é meia complexa, tá? E, inicialmente, esse corpo, que pode ser chamado de astral emocional, ele vai ter 4 funções básicas. Isso aqui tudo é revisão, viu, gente? Ele vai primeiro perceber as emoções. Eu tenho emoções ou eu estou eclipsando emoções? Porque existe uma diferença na sociedade ocidental. Na sociedade ocidental, os homens geralmente acham que a coisa emocional é coisa de mulheres. Então, eles bypassam, fazem um bypass. Tentam ir direto para o mental, que eles têm uma atração imensa de evolução espiritual, e acham que as emoções não vão contar nada. Mas sem as emoções, eles não vão conseguir fazer aquela ponte para o Budi. Ok? E por isso que as mulheres são tão intuitivas, porque elas têm as emoções e elas vão para o Budi e às vezes desenvolvem-se espiritualmente com mais rapidez do que os homens. Lembrando aí de vários que se dedicam tão somente às tecnologias e dizem aí nos bastidores que os infernos estão cheios de PhDs, tá? Terminam se perdendo no caminho espiritual.
Então, primeiro você precisa perceber que você tem emoções. Ah, eu não tenho emoções. Opa, tem uma coisa de errado. Por que eu não tenho emoção? Ah, foi meu pai que disse, homem não chora. Foi minha mãe que disse, meu filho, você tem que ser forte para sobreviver. De onde é que veio esse input? Que a gente tem que boicotar as emoções. Aí você tem que procurar, então, compreender. Depois de perceber se você tem ou não emoções, você tem que compreender o que aconteceu com você. Por que seu veículo emocional não está 100% habilitado? No terceiro momento, você tem que saber utilizar suas emoções. Você tem que aprender a abraçar o outro sem medo. Você tem que aprender a chegar junto, fazer parte de um grupo. Porque a nível de alma, um eu sozinho não trabalha. Ele pode comandar um grupo, mas não é a alma dele que está comandando. É o ego inferior dele que está no comando. Então, ele se torna um diretor exigente, extremamente competente, mas também pode entrar no esquema de corrupção. Nada disso afeta ele, porque ele não aprendeu virtudes e faz um mal tremendo à humanidade. Tá? Então, quando a gente desenvolve as virtudes ao longo do caminho, nós começamos a gerenciar as emoções. Vem cá, minhas emoções, quando eu estou querendo fazer esse plano aqui na minha empresa, ou com o meu grupo de trabalho, eu estou pensando em mim, em me projetar, porque eu quero ser famosa, quero que meu trabalho seja conhecido pelo mundo afora, ou eu estou pensando efetivamente em beneficiar as pessoas com que eu estou trabalhando. Então a gente começa, bom, eu não sou melhor do que ninguém. Você começa com a equalização, você tem técnicas para fazer isso. Porque nós não existe ninguém superior a ninguém, não. É tudo ilusão. Nós temos a cada passo da caminhada determinadas funções. E temos necessariamente que trocar papéis. O professor na sala de aula, ele tem que ouvir um aluno colocar a sua posição. Porque as gerações novas estão trazendo novo. Mas os professores não querem ouvir, às vezes, o que os alunos têm de dizer. Ok, então a gente precisa gerenciar as emoções e não chega para lá nelas. Espera aí, você não é o dono da verdade. Então a gente mesmo puxa a nossa orelha, não precisa ninguém puxar a nossa orelha. É seu mestre interno, você, que sai puxando as suas orelhas. Então, quando você aprende a lidar com suas emoções, a compreender, a usar suas emoções em prol de um bem maior, ou seja, você está alimentando sua alma, porque a alma trabalha em grupo, você vai ser, obviamente, um supervisor super competente, você vai ser uma professora super competente, você vai ser um cientista maravilhoso, vai ser um político eficiente, porque você vai se preocupar com o seu povo. Enfim, você vai atingir um nível óptimo, o máximo daquilo que você for preparado para ser. Você atinge essa qualidade de ser um ser humano de boa vontade. E aí, recentemente, nos últimos 20, 30 anos, nós começamos a estudar mais profundamente o que no Ocidente foi chamado de inteligência emocional. Eu recomendo que vocês, principalmente os homens, leiam esse livro. Como a falta de inteligência emocional pode interferir no sucesso da sua vida, na sua saúde física, na sua relação. Você se torna disfuncional, um ser disfuncional. E principalmente com a tecnologia moderna. Você começa a achar que está pleno, só porque você tem 1000 seguidores que dão um like para você, não conhece nenhum deles, mas isso lhe satisfaz. Você está conversando com um amigo virtual, encheu o saco dele e desliga. Então, tudo isso você tem que rever. Porque mais importante é ter um amigo fiel, 2, 3. Se a gente puder contar 5, nós já somos afortunados. E nós começamos também, não necessariamente esses amigos espirituais são da nossa família de sangue. Eles aparecem assim. Pode ser o homem que vende frutas, pode ser uma pessoa, o seu gerente do banco, pode ser 5 pessoas diferentes que você desenvolve uma intimidade maior, um carinho maior, como se já tivesse conhecido aquela pessoa de outras vidas, e provavelmente já conheceu. Ninguém se cruza sem razão nenhuma. Então, a inteligência emocional, ela tem que estar funcionando bem para você dar sequência à sua evolução. Porque o próximo passo é indo para
análise dessa mente dos desejos. Que essa mente dos desejos, geralmente, no Ocidente, ela é descontrolada. E tem um termo em sânscrito chamado Kamamanas. Kamamanas, porque ela é deludida, ela não consegue ver o mundo de outra forma, ela só vê o mundo em termos daquilo que lhe interessa, ou seja, dos seus desejos, das formas que você quer adquirir e dos desejos que você quer conquistar. Você fica encapsulado nisso aí e não consegue se libertar desses desejos. Então, você dedica toda a sua vida para realizar esses desejos pessoais que podem resultar em situações de prazer ou situações de dor. Então, chamando a atenção de vocês, que essa mente dos desejos, elas são uma combinação de toda essa interação do seu corpo astral, que tem influência lunar, e o seu corpo emocional, que tem influência do corpo mental inferior. Tipo, eu quero ser importante. Eu quero ser chefe importante, ser conhecido. Eu quero ser vereador, eu quero ser conhecido pela cidade toda. Eu quero subir, quero ser o número 1 em cima do trio elétrico. Enfim, a gente dá margem a esses desejos, sem perceber quantas outras coisas mais importantes podem estar à nossa disposição para a gente se tornar um ser humano completo. Então, esses 18 planos da Constituição do homem, tá certo? São chamados planos recheados de glamours, de ilusões. E daí esses 18 subplanos são chamados inferiores. Por quê? Porque quando o corpo físico morre, todos esses desejos morrem também, você não vai para canto nenhum. E sua alma vai ficar aleatória. Você vai para onde você vai depender do seu karma, como você conduziu sua vida. Quantos filhos aí anônimos você fez? Mães, quantos filhos você abandonou? Amigos, quantos amigos você traiu? Chefes, quantos relatórios incompetentes você elaborou? Então, você desenvolve, assim, de uma forma natural, achando que você é o tal, uma série de ações nocivas que vão ser registradas no registro akáshico e você vai dar conta um dia desse karma negativo. Então, uma pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte: qual é a diferença entre emoções e desejos? Olha, as emoções são criadas quando a pessoa sente. Ele sente e pensa sobre esse sentimento. E aí ele reage. Tipo, eu gostei de fulano. Ou eu não gostei de fulano. Eu gostei dessa comida. Eu não gostei dessa comida. Isso é uma emoção. Ela vai ter um impacto positivo ou negativo, dual, como todos os nossos veículos são duais. Já o desejo são sentimentos emocionais, quer dizer, contaminados pelas emoções. Eu gostei desse carro novo, modelo 21. Poxa, vou juntar dinheiro para comprar esse carro, vou entrar no consórcio. Então, você é estimulado por formas de pensamento, através das várias propagandas da mídia, que exibe todos esses modelos, né? Sempre apresentando coisas novas para você aumentar o seu consumo. Mas são todos desejos inferiores, alimentados por esse corpo astral inferior. E você, então, chega e toma essa decisão. Eu quero esse carro para mim. Eu quero essa mulher para mim. Eu quero essa roupa para vestir no Réveillon. Eu quero isso, eu quero aquilo. Para mim. Você não pensa, se muito mal pensa uma vez ou outra no pai e na mãe, isso aí é o mínimo que você pode fazer. Você tem que pensar na humanidade. Você tem que olhar, expandir sua mente e ver que todos os seres precisam de você. Por que matar uma formiga? Por que não alimentar um pássaro? Por que sair matando os animais? Então o Buda dizia, por que te dar vida de algum ser se você não consegue dar vida a qualquer ser? Faça você essa pergunta. Por que te dar aquilo que você não tem o poder de dar? Quem é você? E seja firme nessa indagação. Então, essa coisa
da natureza do desejo é muito sério. Se você não controlar, não perceber, pode virar uma obsessão ou vício. Tipo, chega novembro, dezembro, o dinheiro não tem um dinheiro suficiente para comprar aquele carro dos seus sonhos. Aí você joga para 2022. Continua. Então, você, sem perceber, se envolve em querer. O verbo querer passa a ser eu quero, eu quero, eu quero. Até as criancinhas de 2 anos entram em lojas. Minha mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Elas escolhem as coisas que elas querem. Desde pequenininhas, elas aprendem com os adultos a querer, sem ter a mínima ideia que isso pode se tornar lá na frente um hábito negativo, porque o querer aciona a vontade. E quando sua vontade é contrariada, quando você não consegue aquilo que você quer, a mãe diz, não, você só vai comer um chocolate. E a criança quer porque quer comer 2. Aí você contraria ela, ela tem um chilique, ela se zanga, e ela vai crescer com essa tendência já, desde pequenininha. Vai dar trabalho para os pais, para os professores, para o ambiente do trabalho. Ela vai dar problemas para si mesma durante toda uma vida. Um hábito mau que virou obsessão desde quando era criança. Então, ela vai querer comprar objetos, jogar, consumir bebidas, drogas, sexo, se endividar, praticar esporte sem exagero para ficar fortão, né, e atrair as mulheres, ou fazer exercícios físicos demasiados para manter um certo peso. Tudo isso são obsessões. Porque você perde a medida das coisas, da proporção, em vez de perguntar por que eu quero ter um corpo de modelo. Ah, é meu ego que quer ter um corpo de modelo. Por que você não se aceita do jeito que você é? Umas pessoas nascem com a estatura mais grossa, mais forte, outras com a estatura mais fina, mais delgada. Por que a gente não se aceita? Então, ele sai fazendo plásticas, fazendo isso, botox, parará, e por aí vai. Então, sem perceber, você cria esses vícios no seu astral e que contaminam o seu mental. Então, isso leva a uma compulsão de querer saciar esse desejo a todo custo. Aí é onde você ultrapassa a linha da ética. Você ultrapassa os seus limites e invade os dos outros sem pensar 2 vezes. Gerando um karma terrível e, além disso, bloqueando a presença de sua alma. Então, a gente tem que se lembrar que existem desejos superiores, que é se conectar com a alma e com a tríade espiritual. E o ano que vem, o desejo superior nosso é integrar a alma, fazer essa ponte arco-íris com Budi, o plano intuitivo. Quando isso acontece, o aspirante busca controlar suas emoções e os desejos inferiores. E algumas práticas que devem ser incluídas no seu dia a dia devem ser, primeiro, aceitação de quem você é, como a vida é, do seu karma, né, onde o que é que você tem, aceite, seja grato, gere contentamento. Procure ter uma atitude positiva, visualizando as condições nas quais você vive. Então, procure adquirir uma compreensão correta. Por que eu estou aqui? Por que eu estou infeliz aqui? Isso não quer dizer que você não vai querer mudar. Você pode ter uma aspiração de querer mudar, mas não fique com raiva. Trabalhe, se esforce para chegar aos poucos àquele lugar que você acha que é um lugar adequado e digno para você. Então, a personalidade observa as situações da vida, enquanto que o buscador espiritual não será atropelado pelo desejo inferior. Ele não ficará triste pensando, ah, eu não tenho o que eu quero. Ah, eu preciso estar no controle. Só aí é que eu vou me sentir realizado. Uma outra prática que é recomendada nos ensinamentos budistas, e David Hopper coloca isso para nós, é o equilíbrio. Quando você busca o equilíbrio, você está subjugando toda a sua atitude emocional e está diminuindo com essa atitude os desequilíbrios emocionais da personalidade. Nesse caso, ele chama a atenção que existe um contraste, uma diferença entre reagir a alguém, tipo,
Cale a boca que você não sabe o que você está falando. Olhe, não se mete em minha vida, não. Você bloqueia o outro. Isso é uma reação. Você não está querendo perder tempo para discutir aquele assunto, porque você já é o dono da verdade. E o outro lado da moeda é quando você silencia, entra em introspecção e responde àquela situação. Isso faz parte de relações humanas corretas. Então, a resposta que você vai dar, ela sempre vai vir de uma percepção superior, equilibrada, que vai incluir uma discriminação maior e uma claridade mental. Então, esse controle começa também quando a gente começa o caminho probatório, que a gente vai fazer mais ele o ano que vem, e vai continuar durante todo o caminho do discipulado e todo o caminho do iniciado. A gente está sempre se purificando, sempre se melhorando, porque os desafios continuam aparecendo em situações diferentes. Aprender a controlar nossos desejos leva um longo tempo, enquanto seguimos em busca do nosso progresso espiritual. Então, o plano astral é super importante, porque afeta também o nosso sistema endócrino. Tá certo? E esses sentimentos superiores. E quando você regula essas emoções, você atinge a chamada harmonia natural. Com relação à pergunta, quem faz tudo isso? Quem faz esse trabalho todo? Não é o emocional, não. É o corpo mental que faz com que a gente regule o corpo emocional. Porque a mente, mesmo sendo inferior, ela, no primeiro contato que ela tem com a espiritualidade, ela já aprende que tem uma alma e registra a intenção da alma. Então, ela vai se perguntar: qual é o meu propósito? Qual é o propósito desse meu mental? Lembrando, porque a mente possui inteligência, que é a faculdade central para a cognição da vida humana e do meio ambiente. Ela está separada do reino animal. Através do homem, o homem registra a intenção da alma, através da mente, desculpe, o homem registra a intenção da alma, e isso contribui para ele ter uma compreensão mental e o conduz para uma evolução progressiva, bem como desabrochar de uma nova civilização. Tanto a mente humana quanto a consciência têm evoluído através dos eões, dos vários eões, através do intelecto do aspirante, porque a gente não passa de aspirantes aqui nesse planeta, até a gente fazer um trabalho espiritual dessa ordem, como estamos fazendo agora, usando a discriminação e desenvolvendo a chamada mente abstrata, que já é uma mente mais complexa. Isso é o que vai lhe capacitar você, um dia, a atingir a tríade espiritual. Então, espiritualmente falando, o propósito da alma é buscar alinhar a personalidade a fim de ela se torne trina e poder funcionar com todos os veículos inferiores, como se fosse uma unidade integrada, única. Tá certo? Não existe, quando você une esses três aspectos da sua personalidade, você percebe que você é igual aos outros, mas tem algo que é diferente. A sua essência é percebida. E essa essência, na realidade, é essa semente de percepção que vem da mônada, o seu jeito de ser internamente. Muitas pessoas não percebem que internamente, né, elas têm uma qualidade diferenciada. Então, no caminho espiritual, na medida que vamos expandindo nossa consciência, vamos, obviamente, alcançar a mana superior através da liderança da alma, e aí podemos aprender a criar formas de pensamento. Então, aí você já começa a ser co-criador. Quais são os
componentes da mente. A mente, o plano mental, constitui-se de mente concreta, mente abstrata e corpo causal. Não está tudo aí, na realidade, fácil de entender, mas tem aí já uma distinção. A mente concreta, o corpo causal é esse triângulozinho aí amarelo que vocês estão vendo, e a mente abstrata. Então, essa mente, na realidade, é trina, mas esse lótus é um tal do mistério da mente, que a gente aprende no devido momento. Né? É uma bênção você desenvolver seu lótus. A mente concreta, ela é chamada de mente finita, inferior. Por que finita? Porque o corpo morreu, ela morre junto. Entretanto, ela é importante porque ela propicia a razão, a conceituação, a lógica, a discriminação, a capacidade de separar as causas no princípio da consciência, as causas e seus efeitos. É também criadora de novos pensamentos, de novas logísticas, capaz de novas decisões, ideias provenientes da mente inferior. A gente pode ver isso claramente na mente do cientista, do arquiteto, contador, de qualquer pessoa que analisa informações, que chegue a conclusões e distinga claramente o que é real e o que não é real. Ela percebe o sentido, ela percebe o mundo através dos 5 sentidos físicos básicos. Perceba que eu falei 5 sentidos. Porque muitos que trabalham com a mente inferior, eles já sabem, ou têm alguma ideia que existe o éter. Os alquimistas já sabiam do éter, né? Na Idade Média. Então, quando as formas da mente concreta tornam-se muito focalizadas, na realidade, que você se agarra aos seus conceitos, aos seus conhecimentos, você se apega a isso e aquilo, a tudo aquilo que você aprendeu na universidade, sei lá, no trabalho, como você se acha o máximo, né? O ego está lá em cima. Então, essas atitudes mentais bloqueiam a própria mente para registrar novas impressões. Ou para possibilitar, dar uma chance à alma e ir em direção à sua iluminação. Por essa razão, recomendamos ao buscador espiritual praticar, sempre que possível, acalmar a mente, relaxar, tornar-se imparcial e desapegado. Essas capacidades são facilmente acessíveis através de que prática? Meditação. Pois é na meditação que você aprende a identificar as energias superiores da alma. Agora, o que acontece? Dentro da mente, temos esses níveis de cognição e compreensão que atuam, como eu falei, como uma ponte entre o plano físico sensorial, que é percebido através dos sentidos, da mente concreta, e os aspectos superiores. A gente já compreende aqui, hoje, nesse módulo, que são 2 manifestações distintas daquilo que nós chamamos mente. Mente inferior e mente superior, humanas. Aí, nesse nível, ela começa a atuar como mente abstrata. A mente abstrata, localizada nesse plano superior, acima do 18º subplano, compartilha do mesmo espaço com esse triângulozinho amarelo chamado corpo causal ou egóico. Isso é a surpresa do ano que vem, tá? A sua função é fazer com que essa ponte se estabeleça. Então, temos que estudar os raios, temos que deixar algumas coisas, né? Isso aí tem muita coisa boa vindo pela frente. Então, quando o alinhamento é atingido através da meditação, a personalidade pode receber essas impressões, essas ideias, intuição, parará, e o amor da alma começa já a se manifestar através da mente abstrata. Né? Você começa a ter uma nova visão do arco-íris, ter uma nova visão do pôr do sol, começa a perceber as rosas, as flores, como desabrocham, as sementes, todas as coisas lindas que estão ao seu redor. Você expande e com a mente abstrata tenta compreender que mente foi essa que criou isso com essa perfeição. Então, para resumir,
como é a constituição trina do homem. Isso aí eu quero que vocês conheçam de có e salteado, porque nós não vamos mais falar sobre o assunto em detalhes. A personalidade trina, ela constitui-se de corpo mental, emocional e corpo físico. Depois, você tem a alma, que já está com as pétalas do lótus, aí se manifestando, estou revelando alguns segredos, e depois o espírito, que é, vamos dizer, uma imagem simbólica do que é a mônada. Então, esse corpo causal nós vamos trabalhar o ano que vem. Agora, nós temos aqui o alinhamento dos veículos. Essa coisa do alinhamento é importante em vários momentos. Nós precisamos alinhar em todas as meditações, corpo físico, com o emocional, com o mental e com a alma. Tá claro? Então, esses 2 slides eu mandei para vocês no handout. Ok. Então, de novo, mais um slide falando sobre o corpo causal, o lótus egóico, para vocês irem se familiarizando. Tá certo? Esse corpo causal, ele tem uma função importante, que ele é o depositário das experiências atuais e passadas. É como se fosse uma caixinha, mas não caixinha de Pandora. Ele vai registrar tudo ali dentro, tudo vai entrar naquela caixinha, nesse triângulo, tá? Ele vai se manifestar através de pétalas. As primeiras que a gente vai aprender o ano que vem são as pétalas do conhecimento, as pétalas do amor e as pétalas da sabedoria. Então, quando nós vamos falar na separação da mente, esse lindo slide indica o que acontece quando a mente se separa, a concreta inferior da abstrata superior. Tá certo? Podemos talvez relacionar com a pessoa que tem uma disfunção mental, de uma dualidade. Ela não sabe se vai para o lado direito, para o lado esquerdo, sabe? Então, essa pessoa tem um desequilíbrio mental, porque ela tem uma mente separatista. Ela não consegue ver além de si mesma. Se ela olha para o lado direito, ela vê a si mesma. Se ela olha para o lado esquerdo, ela vê a si mesma. E não percebe que ela não consegue se integrar com mais ninguém ao seu redor. Então, nesse momento, você tem que fazer alguma terapia para que essa mente se torne integrada, tá certo? E para que você possa continuar no seu trabalho espiritual. E, obviamente, isso consiste no estudo das energias primárias básicas, né? Como eu falei, água, fogo, terra e ar, e o éter. Esse conceito de divisão consiste, entretanto, na compreensão que todos nós temos, às vezes, oriundos de vidas passadas, certas rachaduras, em inglês, cleavages, que são, assim, imprints, que, de alguma forma, contêm resíduos das nossas susceptibilidades e separações entre as várias personalidades que tivemos no passado ou até numa vida passada. Vamos dizer, se às vezes uma pessoa que sofreu dessa dualidade numa vida passada ou de um estado mais grave, como a esquizofrenia, e você traz resíduos para essa vida agora. Então, o trabalho de purificação e adequação da mente não foi totalmente concluído. Você precisa trabalhar com um profissional. Então, porque, como eu já falei, essa separatividade, essa divisão bloqueia o corpo emocional e o mental, bloqueia a personalidade e a alma, ela sai bloqueando, né? Essas rachaduras. Então, às vezes, durante a meditação, você percebe que você mesmo tem algumas coisas. Por exemplo, tem horas que eu tenho paciência com meu marido, tem horas que eu não aguento olhar para a cara dele. O que será isso? De onde é que vem essa versão?
Olha, tem dias que eu estou afim disso, tem dias que eu estou afim daquilo. E você não acha lógica naquela divisão. Então, essas rachaduras são complexas, elas aparecem de várias formas. Eu gosto de estudar, eu odeio ler. Eu gosto do cinema, mas eu odeio ficar sentada. Então, você começa a usar até certos verbos, eu até sugiro que vocês eliminem do dicionário, do vocabulário, vocês não têm que usar todas as palavras do nosso vocabulário. Então, elimine a palavra ódio, para poder trabalhar somente de raiva para baixo. E também, assim que puder, elimine a palavra raiva, trabalhe com aversão. E também temos que eliminar a aversão, ok? E temos, quando eliminar a aversão, então essa separatividade você já consegue cumprimentar, né, os outros de uma forma natural, sem sentimentos negativos. Então, tudo isso são formas de melhorar quem você é. Quando nós desenvolvemos essa capacidade de identificar qualquer separação, então é como se uma abertura acontece. E através dessa abertura ocorre o fluxo da intuição, impressões superiores começam a jorrar e estados de iluminação da alma ou da tríade espiritual. Então, isso acontece geralmente, importante que vocês saibam isso, durante o processo de integração no caminho do discipulado, que é o que nós vamos estudar o ano que vem. Quando você se torna um observador consciente dos processos, de todos os processos que ocorrem em sua consciência. E se você não sabe o que está acontecendo, você vai meditar e descobrir o que é que está acontecendo. Então, algumas coisas que eu vou apenas mencionar assim rapidamente. O seu instinto. O seu instinto, você vai usar o instinto, que é o instinto animal, do primeiro chakra, você vai usar o instinto para coordenar de uma forma mais adequada o direcionamento, a orientação correta das naturezas do veículo físico. Por exemplo, o instinto me leva a comer muito. Ok, eu já estou um discípulo. Eu não tenho mais condições de continuar com esse instinto. Eu vou redirecionar. Eu vou dividir esse chocolate com mais alguém. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você começa a não dar mais chance àquele instinto se manifestar. Porque você tem como objetivo se direcionar para a sua alma. Depois, na sua mente, você percebe que a mente é como o corpo físico, que você pode trabalhar e desenvolver o músculo, você pode desenvolver o seu sistema neuronal, você pode desenvolver sua mente, torná-la poderosa, efetiva, tá certo? E essa mente, o seu poder maior, por incrível que pareça, é o poder de perceber o todo e fazer uma síntese. Então, mas antes disso, ela precisa perceber e estar consciente da alma e das leis cósmicas que existem e regem esse desabrochar desse lótus e da alma. Não é algo aleatório. Você não vai sair e comprar um lótus coronário e botar na sua cabeça, como os gregos faziam, aquelas coroas de louros, tá certo? Eu sempre me lembro da coroa de louros. Né? Ganhavam a guerra, todos aqueles heróis usavam coroa de louros. Não, isso na espiritualidade não existe. O lótus é invisível. Depois, a tal do reconhecimento intuitivo da realidade, tá certo? Automaticamente, a intuição vai fluindo e você começa a perceber que já está fazendo grandes progressos. Então, finalmente, o buscador esotérico sabe que os centros do coração e coronário, eles vão permanecer dormentes, a não ser que aconteça uma estimulação da alma conforme seu desenvolvimento espiritual. Então, trabalhar o anahata, o coração, é fundamental, porque esse é o chakra do meio, e é nesse chakra que se assenta seu mestre. Então, o buscador espiritual que desenvolve o centro cardíaco, ele sabe que ele tem que interagir com os chakras, mas não
usar do poder dos chakras para influenciar os outros ou tentar, de uma forma, a partir das suas próprias ideias, desenvolver exercícios para estimular os chakras, para se tornar mais poderoso, nada disso. Atingir o coração, geralmente ele se encontra com o mestre no caminho dele espiritual. E é o mestre que vai orientar devidamente. Porque se você tentar fazer piruetas, tá certo? Com os chakras superiores, você vai dar com seus burros na água. Você vai se machucar, vai se prejudicar ou prejudicar os outros. Porque essas experiências podem trazer consequências físicas, emocionais ou instabilidades mentais. Então, vamos aqui algumas dicas para resumir. A personalidade. Coisas bem óbvias que eu vou citar aqui. Alimentação correta, fazer prática de exercícios físicos 2, 3 vezes por semana, ter as emoções controladas, a mente unificada, para ajudar no desenvolvimento da alma. Então, isso aí é o que você precisa fazer no decorrer desse mês e sempre que puder. Uma fase não elimina a outra. A gente elimina os aspectos negativos da nossa caminhada, mas as fases continuam. E, obviamente, que os seus veículos inferiores têm que estar cada vez melhor, né, para poder sediar a alma. Também, antes disso, eu queria comentar que precisamos estar atentos para a nossa alimentação, tá? Porque nós vamos logo falar sobre o conceito do que é viver. Viver também envolve tudo isso. Viver em harmonia com a natureza. Viver também em harmonia com os alimentos que colocamos no nosso corpo físico. Depois, viver também inclui limpeza, a prática da boa higiene, mantendo o corpo limpo, etc. e tal. Viver também significa acordar de manhã, saudar o sol, né? Fazer uma saudação ao sol, um banho de sol, que vitaliza o corpo. Viver significa dormir bem, tranquilo, simplesmente ou principalmente com a consciência tranquila, e dormir o suficiente para capacitá-lo a trabalhar, também enquanto está dormindo, a fazer o seu trabalho espiritual com maior facilidade. Se o corpo físico está cansado, ou fica cansado, é porque ele perdeu a energia, por alguma razão. Ou devido a uma nutrição pobre, ou devido ao excesso de energia que gastou, ou porque não descansou o suficiente. Aí, o corpo controla a situação e vai ficar pesado. Você, como aspirante, fica sem condições de executar um trabalho significativo. E muito menos fazer o contato com sua alma. O exercício físico, todos os médicos hoje já estão recomendando, né? O que não acontecia antigamente. Hoje já o mundo inteiro já sabe da importância de manter o seu corpo físico com determinado peso, nada de obesidade, manter a sua saúde e tudo funcionando bem. Eliminando os produtos geneticamente modificados, os transgênicos, tudo isso, né? Também está óbvio que você precisa, a prática espiritual tem que entrar como um novo hábito na sua vida. E essa prática espiritual tem que ser de forma regular também. Ou uma vez por dia, você medita, ou 3 vezes por semana, ou eu me lembro que quando comecei minha jornada espiritual, eu trabalhava no sistema, era quinta-feira de noite, 4 horas, dedicada ao meu estudo espiritual. Chegava em casa, tomava um banho, jantava, descansava, e ia lá até 1h da manhã, fazendo minhas leituras espirituais. Cada um escolhe o seu momento, mas aí fica sagrado, aquele momento é sagrado. Quando todo mundo ia dormir, quando eu tinha minha calma, aí era o momento de trabalhar os assuntos espirituais. Bom, então, eu circulei como handout essa leitura maravilhosa do que é o conceito sobre o que é viver. Que, na realidade, quero que vocês façam uma revisão, leiam o texto e meditem sobre isso. E também o próximo, que é mantendo
uma visão de humanidade una. Que vocês retornem no próximo módulo com isso bem claro. Eu não existo sozinho, nem um homem é uma ilha. Eu sou parte de uma humanidade una. E se você quiser uma explicação científica, vá estudar na internet sobre o projeto Genoma. Todos nós temos o mesmo genoma, embora tenhamos aparências diferentes. Temos as mesmas tendências físicas, temos a mesma programação. E se juntos estamos, o que nós vamos fazer juntos? Temos que ter um objetivo comum juntos. Por exemplo, agora, qual é o nosso objetivo comum? Acabar com o coronavírus, retomar nossa saúde, providenciar comida para quem tem fome, a gente trabalhar junto ao governo, junto às comunidades, com as pessoas que moram perto de nós, estar atento para ver se tem alguém passando dificuldade perto de você. Então, isso aí é uma pintura do pintor russo Nicolas Horesh. Ou seja, essa frase é extremamente importante. Eu quero que vocês tenham essa visão da humanidade una. E isso significa trabalhando juntos em prol de um objetivo comum. Então, eu quero desejar a vocês um ótimo mês de trabalho e de meditação, agradecendo essa oportunidade ímpar e promissora, porque aqui nós tivemos uma visão da tríade espiritual, que eu garanto para vocês que não é o Nirvana, não é o Nirvana, tá? O Nirvana é muito parecido com o Sansara. Nós temos pessoas que estão iluminadas e estão também sendo contaminadas pelo vírus. Então, segundo os meus mestres, enquanto você estiver nesse corpo físico, você é suscetível a todas as mazelas da humanidade. Então, é importante que a gente não se preocupe só consigo mesmo. É importante que a gente se envolva com o clima, com o que está acontecendo no planeta, e que a gente não dê margem para que essa tecnosfera fique tão contaminada de pensamentos negativos que terminam criando tantos dependentes, né, da tecnologia e prejudicando-os com relação ao aumento paulatino da ignorância sobre quem nós somos efetivamente. Então, sem a consciência, alinhada, para onde é que nós vamos? Nós, nesse grupo aqui, já sabemos para onde é que nós vamos. Nós vamos em frente, nós estamos conectados com nossa alma e nós vamos em direção ao cosmos, ok? Então, tenham um bom período de estudos e de meditação, aproveitem os handouts e no próximo módulo nós vamos já passar para vocês algumas ideias sobre a prática espiritual, que ela é tão importante como a prática da personalidade, as práticas da personalidade treina. Então, nós vamos efetivamente conduzir vocês para que não ocorram em alguns erros, né? Por exemplo, algumas práticas que, se não desenvolvem sua consciência, não levam você para lugar nenhum, tá? Vocês têm que ser responsáveis por vocês mesmos, e isso começa pelo desenvolvimento da consciência. Com muita paz, muito amor, desejo a vocês essa sensação de unidade, de humanidade una. Em Lakesh, nós somos uma única espécie humana. Essa espécie humana vai sobreviver. Temos milhões de crianças para cuidar, milhões de pessoas da terceira idade que vão passar para um outro estado de transição que também precisam ser cuidadas. E nós estamos aqui para ajudar a todos. Muita paz, Om Shanti.
Olá! Espero que tenham tido um bom período de intervalo, merendado alguma coisa, e vamos terminar o nosso módulo de hoje com a nossa meditação. Durante a primeira parte, nós estudamos a parte B da Constituição Humana e fizemos uma revisão breve dos principais constituintes da personalidade trina e falamos que eles são correlacionados com a tríade espiritual superior e nós vamos trabalhar mais esses aspectos o ano que vem. Então, pelo menos, vocês tiveram assim, uma visão maior, expandiram para entenderem melhor esse quadro conhecido como Constituição Humana e seus 49 subplanos. E vocês já aprenderam também, já visualizaram que é algo que dura muitos anos de estudo, tá certo? Simplesmente tiveram assim, o vislumbre que essa jornada é importante para a sua saúde, para a sua compreensão da vida, e acende um sinal verde, que é essa vontade de estudar mais profundamente os aspectos espirituais. E eu digo a vocês que vocês estão numa escola fidedigna, tradicional, de grandes mestres budistas, tibetanos, cristãos, de várias nações. É uma federação, Moria envolve vários grupos no mundo inteiro, e a maior universidade no planeta no momento, principalmente no Ocidente. Então, nós vamos começar essa parte da meditação com um rápido alinhamento. Sente-se confortavelmente, mantendo a coluna ereta e os pés no chão, com as pernas descruzadas. As mãos devem repousar no joelho, com mudra da sua preferência. Verifique como estão suas costas. Sua coluna pode estar ereta, mas seus músculos tensos e contraídos. Deixe sua energia fluir naturalmente e assim não sentirá preguiça ou sonolência. Agora, vagarosamente, feche os olhos. Ou pode permitir que fiquem ligeiramente abertos. Nesse caso, olhando para baixo. O maxilar também deve estar relaxado, juntamente com os dentes e os lábios juntos, sem pressioná-los. A língua deverá repousar no palato, ou céu da boca, atrás dos dentes superiores, de forma a reduzir o fluxo da saliva, que pode afetar sua concentração. O pescoço poderá estar inclinado um pouco para frente. Evite manter a cabeça voltada para o alto, pois poderá sentir desconforto ou tensão muscular. Agora vamos fazer 3 respirações profundas para purificar os pulmões, mantendo a mente aberta, atenta e serena. Podem usar uma contagem de forma que você fique confortável com ela. Nos intervalos das 4 etapas da respiração. Inspiração, pausa com os pulmões cheios. Expiração, pausa com os pulmões vazios. Isso garantirá que o ar residual foi também reciclado nos seus pulmões. Julia? Esqueci o sino. Parei, por favor.
A meditação já é bem mais complexa. Vamos iniciar nossa meditação. Imagine que você já se tornou um observador mental e que nesse momento sua personalidade trina está integrada. Assim, trabalhando em grupo, todos realizando as mesmas tarefas e seguindo as mesmas instruções, estamos prontos para meditar sobre os novos conceitos que foram abordados hoje. Mentalmente, visualize que você não está só. Uma imensa multidão de irmãos e irmãs do novo grupo de servidores mundiais e homens da boa vontade estão também agora com os mesmos anseios e trabalhando em prol da coletividade, buscando a saúde, a recuperação da economia, a paz familiar e o retorno a uma vida normal. Considere que você está também na companhia de seres espirituais elevados, dos mestres de luz, inclusive com seu mestre, o guia espiritual, no seu coração. A partir da atitude de observador ouvinte e com a percepção pura das suas próprias possibilidades de desenvolvimento, vamos juntos ascender usando a técnica como se, ou seja, como se já tivéssemos atingido, pelo menos a nível de consciência, a tríade espiritual. Sentimos que podemos desenvolver uma nova percepção do que é viver. Comprometa-se com sua alma a revisar e estudar esses novos ensinamentos nos próximos 30 dias, de forma que fiquem interligados e coesos. Sua personalidade está em paz, sua alma ilumina todos os seus veículos e assim podemos consecutivamente expandir nossos horizontes cósmicos. Compreendemos que recebemos um chamado divino e iniciamos de forma concreta e abstrata a jornada das nossas almas, buscando atingir com afinco os propósitos desse curso. Eles ajudarão a evolução da humanidade, da minha família, da minha própria existência, que não será mais a mesma,
Uma vez que agora eu já estou com uma perspectiva do meu eu superior. Inicialmente, vamos meditar um pouco sobre a importância de fortalecer a vontade da nossa alma durante esse processo. Repita mentalmente: eu compreendo, eu quero, eu posso, eu vou. Eu vou tornar-me um ser humano completo. Estou trabalhando com os princípios cósmicos que constituem fundações distintas para cada plano de manifestação cétupla. E que esses princípios funcionam como sementes de percepção. Compreendo que a partir do comando de minha alma, posso vislumbrar um estado superior, conhecido como mônada, ou chama divina, que orienta a tríade espiritual, constituída de manas, ou mente superior, de Budi, ou mente intuitiva, e Atma, entendimento inicial do plano divino. Sinto novas vibrações energéticas a partir das medidas purificadoras dos meus veículos físico, emocional e mental. E tenho que continuar de forma regular e contínua com esses esforços. Meu objetivo final é retornar ao meu ponto de origem, ou seja, a casa do Pai. Meu propósito superior é contribuir para o plano divino na medida em que evoluo através do estudo espiritual, da prática das relações humanas corretas, do altruísmo, da solidariedade, entre outros. Assim, preciso assumir responsabilidades, não apenas perante mim mesmo, mas perante também os reinos inferiores, mineral, vegetal e animal, buscando não ferir qualquer ser vivo, mas assumir uma atitude crística. Essa atitude não me custará nada,
Pois nosso Criador é puro amor e recebemos suas dádivas com abundância. Meu corpo é um exemplo da perfeição atingida pelos seres de luz. E, portanto, preciso apenas refletir essa luz, amor e poder divinos para todos que me rodeiam e para o meio ambiente. Ao vislumbrar os poderes que ainda poderão ser despertos a partir da minha mônada, e perceber a sincronicidade que existe em mim, o Sol, o planeta Terra, começo a ver que existe uma troca de energias com o cosmos. E percebo que posso me comunicar com as estrelas e com os signos, que são, na realidade, constelações. Entendo aos poucos a importância da Lua no meu veículo emocional, pois devido à sua força magnética, ela regula e controla todas as marés, todos os fluxos e todas as estações. Estou consciente de que minha vida ficou mais significativa e produtiva, pois percebo que estou trabalhando em grupo, a nível de alma, e não preciso desenvolver mais tanto medo, ansiedade, depressão ou tristeza. Cada dia me trará novos raios de sol, até que minha missão se complete nesse plano. Agora imagine que um desses raios provenientes do Sol, o segundo, lhe atinge com sua cor azul índigo, irradiando amor, sabedoria para todo o seu ser. E para aqueles que agora estão reunidos conosco nessa meditação. Ao sentir profundamente o efeito dessa luz do Cristo, irradiada através do nosso Logos Criador, o Sol, percebo que tenho que me esmerar cada vez mais no desenvolvimento dos meus valores espirituais, especialmente o altruísmo e a solidariedade para os que necessitam ou sofrem. Vamos então agora recitar o mantra do novo grupo de servidores mundiais.
pois, ao fazer parte desse grupo e com a intenção divina, positiva, de fazer uma jornada espiritual, você adentrou esse grupo de colaboradores anônimos que existem no planeta. Pause um segundo e pense como você está sendo abençoado, abençoada nesse momento. Pois é um momento de união coletiva, divina e cósmica. Então, vamos repetir silenciosamente ou em voz alta. Que o poder da vida una flua através do grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una caracterize a vida de todos aqueles que procuram ajudar os grandes seres. Que eu cumpra a minha parte no trabalho uno através do autoesquecimento, da inofensividade e da correta palavra. Om Shanti. Vamos abrindo os olhos vagarosamente, mexendo com as mãos, sorrindo. O sorriso é uma energia altamente positiva, divina. Só os seres humanos conseguem sorrir. Mexendo os ombros, a cabeça, o corpo, se espreguiçando, abraçando a si mesmo, mandando luz e amor para todos os seres vivos do planeta. E relaxando, deixando que a respiração retorne à normalidade. E sentindo que você e o Mestre no seu coração são da mesma energia. E essa sincronicidade que um dia atingiremos com a mente coletiva, a humanidade una. Então, resolvi passar para vocês esse mantra para que a gente possa recitá-lo semanalmente, para que isso nos ajude a atravessar esse oceano revolto e que a gente consiga deslizar por essas águas turbulentas
como o Mestre Jesus fez, com tranquilidade, com confiança, perseverança e, acima de tudo, com um coração cheio de amor e paz para dar. Muita paz para todos vocês. Tenham um ótimo mês de trabalho, de estudo e meditação.